Transformação interior. Boa tarde, queridos ouvintes da 95.7 FM, Web Mundial. Está começando mais um Sabedoria Oculta, um espaço destinado à espiritualidade e ao conhecimento. Eu sou o JP Filho, professor, autor e maçom grau 33. Esse programa ele é dedicado a revelar os mistérios da tradição esotérica, sempre com respeito e profundidade, para que cada símbolo inspire reflexão e ajude você a despertar a luz que habita dentro de si. E hoje, tenho muita felicidade de dizer que hoje é o nosso segundo programa. Vamos falar a respeito de um tema bastante polêmico e que desperta também muita dúvida, mesmo entre os próprios maçons, mesmo aqueles mais antigos. Na verdade, vamos hoje dedicar o nosso programa a responder duas questões. A primeira é, a maçonaria ela é uma religião? E a segunda, pode o cristão ser maçom? Pois bem, vamos por partes. Para que a gente possa, então, responder a primeira questão, se a maçonaria ela é uma religião, primeiramente nós devemos entender quais que são as origens da palavra religião. A palavra religião, ela vem do latim, ela possui duas versões provenientes do latim. A primeira, ela provém da palavra religare, re mais ligare, que mais ou menos, como dá para a gente já compreender, quer dizer religar ou reconectar, ou seja, é aquilo que nos reconecta ao divino, aquilo que reconecta o homem à espiritualidade. Outro significado, né, da etimologia da palavra religião vem de relegere ou reler, que quer dizer também observar cuidadosamente. Ou seja, o significado dessa palavra estaria ligado então à observância e ao respeito dos ritos. Então percebam que, se nós analisarmos aí a etimologia da palavra religião, ela pode ser dividida ou pode ser atribuída aí a duas origens, religare ou relegere. Em ambas, nós temos aí a primeira, que indica um sentido de religação entre o homem e o divino, e a segunda, aí, um significado de observância, de respeito aos ritos, né? Aquilo que os rituais impõem para que nós possamos nos contactar com a espiritualidade. Outro aspecto importante que nós devemos, então, levar em consideração para entendermos se a maçonaria é não uma religião, são os elementos essenciais que uma religião, por definição, ela deve ter. Eu fiz aqui uma pequena relação e eu vou citar para vocês agora. Então, a primeira coisa, uma religião ela deve ser dotada de uma crença ou uma doutrina. Distinção entre o sagrado e o profano. Práticas e rituais. Textos e tradições. Vivência do sagrado com revelações, iluminações, sentimento de presença divina. Comunidades e instituições. Lições de ética e moral, simbologia e, por fim, a presença de um guia sacerdotal. Bom, com base nessas considerações que eu fiz agora, vamos lá. A maçonaria ela é uma religião ou não? Bom, a resposta então seria sim e não. Poxa, parece algo que eu estou querendo enrolar vocês. Não, na verdade não é. Se nós analisarmos, voltarmos ao sentido da palavra religare ou relegere, então a maçonaria, sim, poderia ser caracterizada como uma religião. Por quê? Porque a maçonaria ela é algo destinado a proporcionar a reconexão entre o homem e a espiritualidade, entre o homem e Deus, entre o homem e o universo. Agora, se nós observarmos aí os elementos essenciais da religião, vamos lá, distinção entre sagrado e o profano, sim, a maçonaria ela tem isso. Práticas e rituais, ok. Textos e tradições, ok. Vivência do sagrado, sim. Comunidade e instituição, sim, isso a gente pode ver bastante, inclusive pelas lojas. Ética e moral, sim, a maçonaria ela é um berço, né, de ensinamento moral, também ético.
símbolos, talvez a maçonaria seja mais famosa pela sua simbologia, né? Agora, quando analisamos crença e doutrina e presença de um guia ou uma figura sacerdotal, a maçonaria ela fica de fora. Por quê? Porque a maçonaria ela não possui uma crença, ela não é doutrina, ela não é uma instituição dogmática. Ao mesmo tempo, ela também não possui uma figura que vai fazer um processo de intersecção, um processo de intermediação entre o maçom e a espiritualidade. Não há a figura de um padre, não há a figura de um pastor, não há a figura de um líder religioso dentro da maçonaria. O que mais poderia chegar próximo seria, de repente, o venerável mestre de uma loja, né, o grão-mestre, algo do tipo, mas esses cargos são cargos muito mais administrativos do que cargos esotéricos propriamente dito, né? Então, veja bem, no que diz respeito ao objetivo, sim, a maçonaria ela poderia ser, sim, caracterizada como uma religião no tocante a algo que busca religar o homem à sua condição espiritual. Todavia, quando a gente trabalha, quando a gente analisa os elementos essenciais que deve ter uma religião, a maçonaria ela não se encaixa, uma vez que ela não é dogmática, ela não possui uma doutrina e também não possui a figura de uma liderança religiosa, né? Ou seja, o maçom ele é o único responsável pela sua evolução espiritual. Então, na verdade, a maçonaria não é religião, mas sim uma ordem iniciática, filosófica e simbólica, que utiliza a linguagem esotérica para promover o aperfeiçoamento espiritual de seus membros. A segunda questão, né, outra que talvez essa gere um pouco mais de polêmica, né? O cristão pode ser maçom? Pois bem, da mesma forma, vamos aí verificar, vamos aí visitar quais que são as características básicas do cristianismo, né? Primeiro, porque o cristianismo, né? A religião cristã ela é a mais praticada no Brasil e grande parte dos maçons se identificam como cristãos, né? Antes disso, eu gostaria de lembrar que não foi Jesus que instituiu o cristianismo, né? O cristianismo ele foi instituído pela igreja, né? Bom, quais que são, então, os pontos fundamentais da religião cristã, do cristianismo, né? Primeiro, nascimento, morte e ressurreição de Jesus e depois a sua ascensão aos céus, né? A salvação ocorre pela graça de Deus, ou seja, a salvação da alma acontece única e exclusivamente pela graça de Deus, né? A partir do momento que você tem fé em Jesus. Então, Jesus ele é um intermediário entre o homem e Deus. E a salvação é concedida somente por meio da graça concedida por Deus. Outro aspecto bastante peculiar do cristianismo é que ele entende que a nossa vida ela é única. Não há reencarnação. E ao final da nossa vida, nós somos submetidos ou seremos submetidos a um julgamento, onde ou nossas almas serão salvas ou serão aí condenadas a um processo de danação, que pode ser inferno, purgatório, o que quer que seja, né? Então esses daí são, vamos dizer assim, os pontos básicos da religião cristã, né? Bom, antes de continuar, de responder essa questão, gostaria de dar boas-vindas aí a todos os ouvintes que estão chegando agora. O meu nome é J.A.P. Filho e esse é o programa Sabedoria Oculta. Estamos falando hoje a respeito da possibilidade do cristão ser maçom e discutindo se a maçonaria ela é ou não uma religião. Pois bem, continuando, tendo como base então tudo aquilo que a gente falou inicialmente, tanto da religião quanto agora do cristianismo, né? O cristão pode ser maçom? Novamente, sim e não. Poxa, mas parece que eu estou querendo enrolar. Na verdade, não, porque é muito complicado. Para questões complexas, já não existem questões simples, né? Primeiro, assim, vamos imaginar, o cristão que se dedica aos dogmas, aos sacramentos e magistérios da igreja, esse cristão ele é incompatível com a maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria, como eu disse agora há pouco, ela não se apega aos dogmas. Então, isso torna-se uma prática incoerente, né? A maçonaria ela não é dogmática, né? Então, ela reconhece Jesus como um avatar espiritual de extrema importância que foi enviado ao nosso mundo, à nossa materialidade, para nos conceder
ensinamentos espirituais valiosíssimos, todavia, tal como outros avatares pré-existentes, como Buda, Zoroastro, Moisés, entre outros. Outro aspecto que difere a religião cristã dentro da maçonaria é justamente o fato de que a evolução do espírito ela não acontece por meio da graça de Deus, né? Mas sim por meio do estudo individual do maçom ou do buscador. Então não há uma salvação, um paraíso, algo do tipo, nem um processo de danação ao final da vida. O que existe é um processo de desbaste da pedra bruta ou um processo de evolução espiritual, individual, mediante ao estudo constante do maçom ou do buscador, que pode ser que inicie-se nessa vida e não necessariamente termine nessa vida, né? Então, veja só, todavia, eu quero deixar bastante claro que a maçonaria ela é completamente aderente a todos os preceitos morais e espirituais deixados por Jesus. O amor, a benemerência, o perdão, tudo isso é largamente divulgado dentro das colunas maçônicas. Então, a gente pode concluir que esse conflito, entre aspas, não está entre a figura de Jesus e a maçonaria, mas sim entre a doutrina dogmática cristã estabelecida pela igreja e a maçonaria. Jesus, ele não criou a sistematização e os dogmas cristãos. Na verdade, Jesus não era cristão. Esses foram criados a partir da igreja constituída. Bom, e mais uma pergunta bônus. E os padres, pastores e aqueles irmãos que operam e trabalham dentro da igreja e são maçons? Muitas vezes eu acabo em algumas reuniões, né? A gente fica sabendo, o fulano é padre, o padre é maçom, o pastor é maçom, ou aquele determinado irmão, ele trabalha na igreja, ele é diácono, alguma coisa do tipo e tal. E aí eu vou deixar uma resposta, na verdade, uma resposta aí baseada, inclusive, no Evangelho de Mateus, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Pois bem, na verdade, aquilo que eu acabei de dizer agora há pouco, né? É uma certa incongruência, vamos dizer assim, a partir do momento que você trabalha dentro da ritualística, da dogmática da religião, e você se dispõe a fazer parte do quadro de uma instituição que praticamente é contra isso. Eu gostaria de lembrar que muito da origem da maçonaria decorreu justamente pelo fato como se a maçonaria fosse quase que um movimento de resistência ao status quo imposto pela igreja na Idade Média, né? Então seria algo bastante contraditório, para dizer o mínimo, né? Pois bem, espero que tenha aí ilustrado bastante essas questões, né? Claro que algumas dessas questões aí, isso levaria praticamente a tarde toda. Novamente, eu gostaria de divulgar aqui as duas obras que eu trouxe aqui para vocês. E, aliás, queria dizer também, estou muito contente porque o meu mais novo livro, o Aleph, onde eu falo bastante a respeito do cristianismo pregado por Jesus, interpretado sob o ponto de vista não dogmático, mas sob o ponto de vista astrológico, alquímico, cabalístico, né? Ele já está aparecendo no site da Amazon e de algumas livrarias, como a Martins Fontes, já em pré-lançamento, e o lançamento dele será em 1º de outubro. Então, pré-lançamento, quem quiser já dá uma olhadinha lá, já consegue tirar com um valor um pouco mais barato. Lembrando que todo o direito autoral de todos os livros que estão sendo apresentados aqui, todos serão doados, tá? Eu não fico com nenhum tostão de direito autoral, eu dou todos esses valores que eu acabo recebendo. Então, uma boa notícia, acabei recebendo hoje, né? Já está disponível aí na pré-venda, né? O segundo livro, que é A Corrente, também é outro livro que eu gosto muito, meu primeiro livro, que é um livro a respeito muito íntimo, né? Um livro que fala a respeito de um processo de iniciação interna muito forte, a história de um pai que perde uma filha muito cedo e sofre muito até entender que, na verdade, a perda
dessa filha, nada mais, nada menos, fazia parte de um grande plano cósmico, vamos dizer assim, né? E esse livro ele responde questões muito importantes, como qual o papel de Deus em nossas vidas e por que o infortúnio atinge pessoas boas, né? E como a nossa existência afeta os nossos semelhantes. Então, esse livro ele é todo destinado a responder esse tipo de questão, né? E, novamente, aqui, no meu livro mais novo, meu manuscrito a respeito de maçonaria, né? Aqui eu estabeleço uma interpretação do grau 15 ao 33, né? E por que do grau 15 ao 33? Porque é o tipo de literatura que não existe, né? Não existe literatura que faça aí a interpretação dos graus 15 ao 33, né? O que existe são literaturas que acabam trabalhando muito mais aí com a maçonaria básica, primeiro, segundo, terceiro grau, mas os graus mais específicos, né, até aqueles que são maçons, é muito mais complicado achar material de consulta. E esse livro aqui, né, ele é um livro que se difere bastante dos demais, uma vez que ele é muito dedicado aí à interpretação da maçonaria, sob um ponto de vista muito mais esotérico, né? Deixar também dois recados. O primeiro, isso eu acho que é muito importante, que a Uninove está com atendimento gratuito em fisioterapia cardiorrespiratória, gratuito, ortopédica e neurológica, na Unidade Memorial da América Latina. Tá? Então, para agendar consulta, o WhatsApp é 11 41 30 90 50. Então, quem estiver assistindo aí depois pelo YouTube pode pegar aí. Então, consulta grátis de atendimento aí cardiorrespiratório, ortopédico e neurológico na Unidade Memorial da América Latina, tá? E dia 4 de outubro, às 20 horas, na loja Crivo da Razão, que fica situada na Rua São Joaquim 457, na Liberdade, na loja maçônica Crivo da Razão. Eu vou dar uma palestra gratuita, aberta a todos, quem tiver interesse. E essa palestra gratuita será sobre os ensinamentos ocultos e cabalísticos de Jesus. Então, desde já, estão todos aí convidados, entrada franquíssima, né? Quem tiver aí interesse e também algum tipo de curiosidade em conhecer um templo maçônico, vai ser aí uma boa oportunidade de conhecer, né? Quem quiser também assistir a palestra, também de forma completamente gratuita, espero vocês lá, dia 4 de outubro, às 20 horas, Rua São Joaquim 457, Liberdade, aqui no centro de São Paulo. Tá? Bom, nós temos aí quase 5 minutos e para então encerrar, o tempo passa muito rápido, né? Eu escrevi um pequeno conto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é algo que também tem muito a ver aí com o que foi dito no programa de hoje. E espero que vocês meditem bastante a respeito do significado desse conto. Ao redor de uma fogueira, um dos discípulos mais amados aproximou-se do mestre e perguntou: Mestre, ouço-te falar sobre corpo, alma e espírito, mas não compreendo. Qual a diferença entre alma e espírito? E se o espírito é eterno, para onde vai depois da morte? E o mestre, sereno, levantou-se da rocha em que estava e disse: Vem comigo. Foram juntos até um riacho. O mestre então mergulhou uma caneca de barro nas águas e a ergueu diante do aprendiz curioso. O que vês em minhas mãos, meu filho? Uma caneca de barro, cheia de água, mestre, respondeu o discípulo, sem nada entender. Então o mestre esmagou a caneca com toda a força, e os cacos caíram ao chão, e a água correu de volta ao rio. O discípulo, assustado, balbuciou: Mestre, por favor, se fiz algo errado, me perdoe. E o mestre, com toda a calma, respondeu: Não, meu amado, disse o mestre, com voz firme e compassiva, acolhendo o preocupado aprendiz. A caneca, ela é o corpo, feita de barro, frágil e transitório. A água é o espírito, puro, imortal, sempre voltando à sua fonte. Quando o corpo se quebra, o espírito retorna ao rio divino
e depois ao céu. E o discípulo ainda insistiu. E a alma, mestre, o que seria? A alma é o formato da caneca, a medida do quanto podemos conter do espírito. Pequena ou grande, é ela que dá forma àquilo que o espírito manifesta em nós. Uma caneca pequena sacia pouca sede, uma maior dá mais vida. Assim também é a alma diante do Eterno. O discípulo abaixou a cabeça, refletindo, e o mestre então concluiu. O corpo é breve, a alma molda a nossa capacidade de viver o divino, mas o espírito é imortal. Contudo, só atinge a aventura celeste quando se torna perfeito. E para isso, muitas vezes precisa preencher diferentes corpos, até que aprenda a refletir plenamente a luz do Criador. Então esse foi um conto que eu gostaria de deixar com vocês, né? Para que vocês possam meditar a respeito do significado ou do sentido, né? Porque esse significado é algo bastante denotativo, e quando a gente fala de espiritualidade, quando falamos aí a respeito de coisas etéreas, cósmicas, não existe significado, né? Não existe nada denotativo. Tudo é muito baseado na intuição, é baseado no sentimento, né? Eu gostaria que vocês meditassem a respeito desse conto, né? E por fim, eu só gostaria de contar um pequeno caso que houve, ilustrando o que eu disse a respeito de pode o cristão ser maçom, né? Aconteceu em uma loja, um irmão chegou para mim, preocupado, dizendo que um outro irmão da loja dele estava muito chateado, um irmão inclusive já velhinho, né? Que ele desempenhava uma série de funções na igreja, ajudava em eventos, ele era diácono, etc. e tal. E mudou o padre, e o padre, então, novo, ele descobriu que esse irmão ali era maçom, então ele acabou, de certa forma, removendo esse irmão de todas as suas funções. E como era uma pessoa bastante velhinha, que já estava bastante acostumado, né, com aquela rotina, ele estava bastante triste. E esse irmão veio perguntar minha opinião. Eu escutei bastante aquela história, com bastante interesse, ele acabou de falar, eu fiquei pensando durante uns 5 segundos e perguntei para ele assim, falou, olha meu irmão, quando você voltar para a sua cidade e encontrar esse senhor, diz para ele o seguinte, fala assim, meu irmão, eu sinto muito, não fique chateado, mas o dia que você ficar preocupado, se sentir chateado com a situação, procure pensar dentro de si, a quem você serve? Você serve a Deus ou você serve a igreja? Se você serve a Deus, em qualquer lugar, desde que você tenha Deus em seu coração, você vai continuar servindo a Deus. Agora, se você serve a igreja, então realmente você tem todo o direito de ficar triste. E aí esse irmão contou, foi lá, conversou com o senhor e tal, e depois dessa, o senhor ele ficou bem, enfim, e aquilo lá. Às vezes a gente acaba, muitas vezes, tirando o foco daquilo que realmente é importante, né? Ou seja, quando nós fazemos parte de uma congregação, qualquer que seja, muitas vezes a nossa função ou a congregação passa a ser muito mais importante do que o real objetivo da existência dessa congregação, que é buscar justamente a espiritualidade, buscar Deus, buscar o universo ou buscar a entidade superior que nos criou, né? Então, gostaria de deixar compartilhar com vocês essa experiência, tá? E agradecer a vocês, muito obrigado pela companhia. Esse foi então o Sabedoria Oculta e nos encontramos novamente na próxima segunda às 15h30 aqui na 95.7 FM. E os meus contatos são, o meu WhatsApp é o 11 97 257 8007, 97 257 8007. Muito obrigado a todos e que vocês tenham uma boa semana e muita luz. Grande abraço. Você acabou de